Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 26 de julho de 2026. 26 de julho de 2026, olha que data, né? E nós estamos aqui então para fazer a leitura hoje já do livro de 1 Reis 3 e 4, 1 Coríntios 15, Salmos 148, Provérbios 26. Então já agradeço aí as pessoas que estão entrando, acho que daqui a pouquinho o Fernando chega e a gente vai fazer essa leitura maravilhosa do dia de hoje, né? Então, eu já clamo a Ti, Senhor, pelo sangue poderoso e já peço para esse amanhecer, para essa manhã, por esse dia, que ele seja realmente radiante, que seja um dia realmente de calmaria, que seja um dia extraordinário. Eu posso estar me abençoando, só posso estar cuidando de mim, Senhor. Eu agradeço por tudo que tem acontecido, Senhor. Fica comigo, fica com o Fernando aí, com a família dele, fica com todos nesse dia. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos aqui para 1 Reis 3. Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. À volta ainda não havia sido construído o templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" E ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa o lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixastes que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão de ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu durante toda a sua vida. Você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi e o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu
que havia falado com ele. Bom dia. Quando acordou, 1 Reis 3, versículo 15. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados, depois de uma festa para todas as autoridades. Salomão julga um caso difícil. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa, mas não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade, pelo contrário, o meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é, a criança morta é sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada um de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse: cortem a criança viva pelo meio e deem a metade para cada uma dessas mulheres. A verdade da mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: pode cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. 1 Reis 4, versículo 1. Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Sadoque, escrivães Elioref e Aias, filho de Sisá, conselheiro do rei Josafá, filho de Ailude, comandante do rei Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadoque e Abiatar, chefe dos administradores dos distritos Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos servidores do palácio Aissar, encarregado dos trabalhadores forçados Adonirão, filho de Abda. Salomão nomeou 12 homens como administrador dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, região montanhosa de Efraim; Ben-Deker, das cidades de Maás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, das cidades de Arudbote e Socó e todo o território de Éfer. Ben-Abinade era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor.
Baaná, filho de Ailude, das cidades de Taanarque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Gisrael, até as cidades de Abel, Meolá e Joquimeão. Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povos de Gileade que pertenciam ao grupo da família de Jair, descendentes de Manassés, e a região de Argob, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. Aimás, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, o território de Naphtali. Baaná, filho de Uzai, a região de Asser e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Parua, o território de Isacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. Prosperidade do rei Salomão, versículo 20. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão fazia parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde a Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e o de Israel viveu em segurança e deu uma ponta do país a outra, de uma ponta do país a outra. Cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente e do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, os israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol, e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Amém? Então aqui nós fizemos a leitura de 1 Reis 3, 4, que está no Velho Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento, no 1 Coríntios, capítulo 15, e é o versículo 1 aqui, a ressurreição de Cristo. Então nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia capa a capa, é uma maratona aí, que nós iniciamos aí no dia 1º de março, e já estamos aqui com 148 dias, né?
A ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembre do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez e mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e, mais tarde, a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. 1 Coríntios 15, versículo 12. A nossa ressurreição. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, e assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará e completamente sobre tudo. Pense agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E
quanto a nós, por que é que nós colocamos em perigo toda a honra? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias e afirmo isso, e é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso eu lutei contra os inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para de fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. 1 Coríntios 15, versículo 35, a ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente o corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, e os pássaros outro, e os peixes ainda outro. Há também os corpos dos céus, os corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material, depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte do reino de Deus. O que é mortal não pode ter imortalidade. Escutem bem esse segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ele tocará os mortos e serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir como é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá
a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém? Aqui então nós fizemos a leitura do 1 Coríntios 15, que está no Novo Testamento, e nós vamos então para o devocional, né? Hoje o devocional aqui é de número 148. Isso significa que nós estamos 148 dias fazendo então a leitura da palavra do Senhor, né? Olha que bênção. Então, Salmos 148, devocional, versículo 1, louvor universal a Deus, o Senhor. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. O sol e a lua louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos esses louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados. Para sempre nos seus lugares, eles não podem desobedecer. Louvem ao Senhor tudo que existe na terra, monstro do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem, ó Senhor, Rei e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e é por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Fechamos aqui então os Salmos 148, né? Louvor universal a Deus, o Senhor, e que ele encerra assim, né? Olha que bênção. E que fez, a sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, por isso o louvam todos os seus servos fiéis e o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia! Aqui agora nós vamos para o devocional de Provérbios. Hoje é dia 26 e nós vamos estar aqui lendo então o Provérbios 26, que tem 28 versículos, né? Interessante falar que ele foi escrito pelo rei Salomão, e a gente viu ali em Reis 3 e 4 que Salomão era a pessoa mais sábia daquela época, porque naquele sonho ele pediu somente sabedoria, inteligência para governar todo esse povo de Israel, e ele acabou reinando por 40 anos, mas Deus, além de sabedoria, de inteligência, Deus também deu para ele riquezas e muita sabedoria, né? É um livro muito atual. Então aqui ele vai falar aqui basicamente dos 3 tipos de grupos de pessoas que existem no livro de Salmos, no livro de Provérbios, que são os sábios, os tolos e os preguiçosos. Então em Provérbios 26, se a gente quer entender quem que é o tolo, quem que é o preguiçoso e o sábio, a gente vai realmente entender aqui. Então, Provérbios 26, versículo 1, o tolo. Eles elogiaram o tolo. É tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece, ela é como um passarinho que voa sem rumo.
O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Provérbios 26, versículo 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Aqui agora nós vamos para o Provérbios 26, o versículo 13, e começa a falar sobre o preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Como o carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio através da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredita no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca a sua armadilha para os outros acaba caindo nela, e quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então aqui nós fizemos a leitura de 28 versículos, do capítulo 26 de Provérbios, e aqui o versículo que eu marquei, inclusive já postei no meu stories do Instagram, foi o versículo 5, que diz assim: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Então aqui é só para a gente entender que a gente vai estar convivendo com esses tolos aí, E aqui também já fala que geralmente o tolo é aquela pessoa que não tem juízo, ele não gosta de instrução e também não gosta de ser chamado a atenção, Então é o soberbo, é o arrogante, Então responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Amém? Agradeço aqui a presença da Maria, Francineide, a Pati que entrou, saiu, e todos aqueles que estarão assistindo, porque a live aqui vai ficar, essa leitura vai ficar gravada, e que Deus também possa tocar no coração do Fernando, que geralmente me ajuda aqui e colabora com a leitura da palavra da Bíblia capa a capa. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos aqui agradecer por esse momento. Senhor, a Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom todos os dias. Eu já agradeço pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que não tem fim. Agradeço, Senhor, porque todos os dias, às 5 horas da manhã, estou aqui firme, estou aqui com muita energia para transbordar
e fazer a leitura da tua palavra, da capa a capa a capa, para o transbordo no coração das pessoas, para o refrigério aquelas pessoas que estarão precisando ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Agradeço. Obrigado já pelo início dessa semana. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Fica conosco. Eu oro assim, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, né, pessoal? Amém aí. Que Deus abençoe e até amanhã.